Bom dia, muito bom. Mais uma EBD online, hoje, primeiro domingo de junho de 2020. Que bom poder estar aqui com você mais uma vez na manhã desse domingo especial. Domingo onde nós vamos compartilhar a mensagem da Palavra de Cristo nessa escola bíblica maravilhosa. E mais uma vez, nós estamos falando sobre o livro Correspondências da Ásia. Este livro muito bom. E, como eu tenho dito, não foi porque eu escrevi não, mas é um livro muito bom mesmo. Eu já começo agradecendo mais uma vez a Igreja Batista do Barro Preto, pastor Arlécio, toda a equipe da direção do Ministério da Educação Cristã, Esté, a Lídia. Deus abençoe vocês sempre. Muito obrigado por essa oportunidade de poder compartilhar a mensagem de Cristo através da EBD. Vamos nós. Hoje nós vamos falar, portanto, do quarto capítulo do livro Correspondência da Ásia. Essa história... A aula de hoje está baseada em Apocalipse, capítulo 2, dos versículos 8 até o 11. Mas eu quero fazer uma pequena introdução, porque o tema do livro, o tema do capítulo do livro é o fiel é alvo da perseguição. A introdução mostra para nós que o inimigo cruel, o inimigo devastador, Satanás, o inimigo das nossas almas, o inimigo da igreja de Deus, do Senhor Jesus Cristo, ele está se arregimentando contra a igreja. É uma batalha travada e você precisa ter consciência disso. É uma batalha que não é fictícia, não é um filme de ficção, mas é uma batalha. Enquanto nós estamos aqui agora falando e você está acompanhando essa escola bíblica, há de fato uma batalha travada em favor pelas almas dos homens entre o céu e o inferno. E essa batalha está narrada na Bíblia. E não podemos esquecer disso. Por isso, o reino de Satanás, o terrível reino de Satanás, ele está lutando contra a igreja, ele está se preparando, e não apenas preparando, mas está lutando contra a igreja. E ele não mede esforços, ele não economiza energias para atacar a igreja, o povo de Deus. Por isso é muito importante que nós tenhamos uma mente aberta, precisa para nós discernirmos esse tempo tão precioso. E aí nós vamos falar sobre o fiel, que é alvo da perseguição. O fiel, é possível que o fiel de Deus seja mesmo alvo da perseguição? Sim, meu querido, é bem possível. E eu coloquei aqui o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, antes de nós lermos Apocalipse. Me permita fazer essa breve introdução. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4, diz o seguinte: ninguém de maneira alguma vos engane, ninguém, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. A palavra de Paulo aos Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, ela é clara. E ela prova para nós, ela mostra que antes da vinda efetiva de Cristo, aliás, antes desse cenário todo ser completo, e antes da vinda do Senhor, há de vir, portanto, o homem do pecado, o filho da perdição. Está lá no texto que nós lemos aqui. E ele começa dizendo, não vos engane, ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, se que antes venha a apostasia e se manifeste o filho da perdição. Então, antes do dia do Senhor, virá o filho da perdição. O homem do pecado, nós sabemos muito bem como é o exercício desse homem do pecado, como ele virá, a Bíblia relata isso. E antes que ele venha, o texto diz que virá apostasia, esfriamento, distância. Irmãos, uma avalanche destruidora, fria espiritualmente, está se aproximando de nós, da igreja, do povo de Deus. Uma avalanche que afasta as pessoas do amor ao Senhor. Uma avalanche que leva as pessoas a pensarem mais no eu, nas suas conquistas, do que pensar no Salvador. Essa avalanche de frieza está vindo com força. E se nós pudermos fazer aqui uma alegoria,
é provável que já estamos sentindo em nossa pele o cair das pequenas escamas de nuvem, da neve que vem antecipando a esta avalanche. Os dias são maus, o tempo é difícil, as coisas não são tão fáceis. E no meio dessa novela terrível de perseguição está a igreja. No meio desse cenário de frieza que se aproxima está a igreja de Cristo. O fiel do Senhor, e o capítulo do meu livro que eu venho tratando, baseado em Apocalipse, o tema é: o fiel é alvo da perseguição. Veja que coisa interessante. Então, nós encontramos aqui que um opositor a tudo que se refere a Deus, a tudo que se chama, que se levanta para adorar a Deus, esse opositor, ele vem com força pertinaz, lutando. E, lamentavelmente, segundo a palavra de Deus, segundo os Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, o anticristo, o poder do anticristo, diz o texto, já opera no mundo. Então, essa força do mal que opera sobre o mundo, que domina o mundo, a palavra diz que o mundo jaz do maligno, o mundo já está dominado pelo maligno. Essa força perseguidora que está no mundo, ela está lutando contra as nossas vidas, contra a minha vida e contra a sua vida, contra a vida do povo de Deus. Vai vencer? Claro que não. Vencer, assim, claro que não. Vai destruir a nossa fé? Claro que não. Mas nós seremos, muitos serão atacados, nós seremos atingidos. E aqui eu coloquei que nesse cenário terrível da história, muitas formas, Satanás está, de muitas maneiras, atuando, procurando combater a pregação do Evangelho, a força da igreja. E se a gente olhar, irmãos, na história, a igreja venceu a Idade Média, a igreja conseguiu suportar as mais terríveis perseguições na que nós chamamos da Idade das Trevas, na terrível época de adversidade na Idade das Trevas. Ora, o ataque das trevas que tentou sucumbir o saber, sucumbir a cultura, a igreja era responsável de lutar, de enfrentar, e não deixou que aquela cultura terrível da Idade das Trevas pudesse se perdurar durante todo o tempo. Mas a igreja venceu, a igreja passou pela Idade das Trevas. E quando nós olhamos ainda, o ataque das trevas continua na história. E eu fiz questão de colocar aqui que durante os conceitos do relativismo e do secularismo, esses conceitos assumiram o controle da religião, agora institucionalizada, e provocou um debate teológico, veja, irmãos, que promoveu uma luta nas igrejas pelo controle da ideologia das primeiras ou das principais denominações. E aí nós começamos a discutir, portanto, as mudanças que são pertinentes nas declarações doutrinárias. Essa ideologia que veio, essa briga ideológica do relativismo. E o que é relativismo? É quando nós não temos um Deus, é quando nós não queremos nos render ao senhorio de Cristo, à soberania do Senhor, e nós nos colocamos como nós conseguimos, nós podemos, nós somos que temos a força. E isso é relativismo. É interessante que nesse tempo agora de pandemia, todo o relativismo caiu por terra. Toda a teoria de poder de conseguir cair por terra, porque o homem não tem domínio sobre um vírus minúsculo e, diga-se de passagem, invisível. O homem não tem domínio sobre isso. Onde está o relativismo que o homem é Deus de si mesmo, que o homem domina as suas próprias coisas, que o homem decide o seu destino? Onde está essa ideologia agora do relativismo? Ela caiu por terra, sabe por quê? Porque ela não é bíblica, ela contraria o princípio da soberania de Deus. E Deus é Senhor, Ele está no seu trono e ninguém, absolutamente ninguém é capaz de remover o Senhor dos exércitos do seu alto e sublime trono. Portanto, o relativismo que vinha e que vem ainda dominando a cultura, os ramos da sociedade, veja como esse relativismo vem, como o fiel é perseguido, como essa perseguição ganha espaço no meio da sociedade. Como? É simples. As instituições que eu disse na aula passada, na segunda aula, não na passada, mas na segunda aula, eu falei sobre a autoridade que é questionada. E aí eu falei dos seminários, das questões, e você pode rever na segunda aula. E eu disse ainda, irmãos, que essa rebeldia que se
agigantava e se agiganta contra Deus, contra a igreja de Deus, ela é terrível. E essa rebeldia, ela coloca o homem em choque com os princípios bíblicos. E daí os seminários de hoje começam a preparar pessoas, pastores, duvidando da Bíblia, duvidando dos feitos do Senhor. A travessia do Mar Vermelho, não aconteceu bem assim não. E é interessante, porque diz que a travessia, alguns duvidam que o Mar Vermelho, que o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, porque foi apenas 5 dedos de água, um palmo de água. Então passaram e não morreu ninguém, beleza. Agora me explica como é que a Bíblia diz que o exército do Egito morreu afogado em 5 dedos d'água ou num palmo d'água. Não tem lógica. O Deus está fazendo um milagre, Deus está realizando seus projetos, Deus está conduzindo a história. Então aquilo que era bíblico está deixando de ser bíblico. Essa teoria de perseguição ainda continua no tempo presente. Veja, quando o liberalismo ganha força, quando ele começa a influenciar o processo político com mudanças nos poderes legislativo e nos poderes judiciário, esse processo começa a ser dominado. É um processo tranquilo do homem do pecado, das forças do mal. E isso aqui, o Brasil fala por si só nisso, nossa época hoje presente. Então, o Francis Schaeffer, que foi um grande teólogo, ele diz o seguinte, que esse processo lento, mas ele é pensado e arquitetado, olha que coisa forte, tremenda. Ele foi denunciado pelo próprio Francis Schaeffer, mas ele disse o seguinte, que essa infiltração de ideias ou de ideais, ela começa na filosofia, e ela vai até o pensamento político, ou seja, ele observou que o relativismo, a ideia da relativização, que é o ensino que diz que o homem é Deus de si mesmo, que o homem pode dominar as suas decisões, não é? Que o homem tem a sua vontade própria de decisão das coisas. Eu sou um Deus, relativismo, isso é perigosíssimo. Então, ele diz que o relativismo afeta primeiro as classes intelectuais, lá no topo da pirâmide. Depois, então, essas classes intelectuais vão dominando com o seu pensamento a classe operária. E depois que a classe operária está completamente dominada, isso vai para os veículos de comunicação. E os veículos de comunicação de massa vão atingindo, assim, todos, sem distinção. Todos, sem distinção. Deixando até mesmo a comunidade cristã, preste atenção no que eu vou dizer, vulnerável à influência desse secularismo, desse relativismo. Eu quero gastar tempo aqui um pouco nessa aula mais. E não quero ter pressa, irmã Vera, lembrar aqui da irmã, não quero ter pressa, estou paciente, calmo. E dizer a vocês que isso aqui é muito claro. Nós estamos estudando Apocalipse capítulo 2, do verso 8 ao 11. Eu ainda não li Apocalipse 2, do verso 8 ao 11. Eu estou fazendo uma pequena introdução sobre o tema do o fiel é alvo da perseguição. A igreja de Deus está no mundo. A igreja de Deus ela é indestrutível. Anota isso aí. A igreja de Deus é indestrutível. O homem, ao longo da história, tentou a todo custo destruir a igreja e não conseguiu. Não conseguiu. Lembrando aqui do pastor Alessio, a gente estava numa reunião aqui na igreja, um dia desse, reunião com os obreiros, e o pastor citou algo interessante, que ele falou que as pestes que aconteceram ao longo da história, várias pestes, né? A peste bubônica, a peste que matava o povo, e o povo dizia que era bruxaria. A história prova, a história tem para contar que várias dessas pestes, a igreja estava lá. E nem por isso a igreja deixou de existir, a igreja sucumbiu à peste, não a peste sucumbiu à igreja. A igreja sempre enfrentou adversidades, esteve lá, está lá, a igreja está aqui. No auge da pandemia, a igreja está aqui nesse exato momento. Mas o que está em questão é que a igreja que está aqui, sobexistindo a tudo que é adversidade, a igreja tem um poder contrário a ela. A igreja tem um choque, e esse choque chama-se força das trevas. Mas a igreja que é fiel, ela é alvo da perseguição, não se iluda. Nenhum objeto no mundo é alvo de perseguição que não seja a igreja.
As trevas não vão perseguir as trevas. Isso está na palavra de Jesus Cristo. Não pode um demônio expulsar outro demônio. Quando Jesus for acusado, Jesus respondeu, não pode. Então as trevas não perseguem trevas. As trevas perseguem aquela que tem a condição de impedir as forças das trevas, de impedir o avanço das trevas. Por isso que o fiel é o alvo da perseguição. E quando a gente olha para esse relativismo, nós encontramos esse secularismo dominando a sociedade, de modo que o homem pode. E que era essa, irmãos? Que era essa que nós vivemos, meus irmãos? Se não a era do relativismo. E isso é uma ideologia terrível. O relativismo é uma ideologia desse tempo secular, dessa era que confronta Deus, da era que questiona a autoridade de Deus. Então, esse relativismo, o que o relativismo ensina, pastor? Depois você lê mais, ou então leia o livro, compre o livro para você ler, só tem pouquíssimos exemplares na secretaria da igreja. Mas aí, você pode ler também, procurar aí nos livros relativismo. Eu não vou te orientar a buscar a internet, porque eu não gosto de pesquisar nada na internet, porque a internet é mentirosa. E aí você come um negócio que está lá e sente dor de barriga, porque você vai falar uma coisa que está lá, como diz os bons mineiros, você escuta um trem e vai informar um trem que não existe. Então, meu irmão, leia com fundamentos. Mas o relativismo é uma ideologia da pós-modernidade. Viu? Nós tivemos a Idade Média, a Idade das Trevas, a Idade Média, a Idade Antiga, nós agora tivemos a Idade Moderna e agora nós estamos na pós-modernidade. A pós-modernidade tem algumas ideologias e uma delas é o relativismo, que ensina que o homem não precisa de um Deus absoluto, não há verdade absoluta. Tudo é relativo, por isso é chamado de relativismo. Esse não é o tempo, essa não é a época que nós vivemos, em que cada um quer viver a sua vida, seu bel prazer. Não tem mais princípio de liderança, não respeita mais uma ordem, não respeita mais uma chefia. Cada um quer decidir as coisas por si só. Esse não é o tempo do relativismo? Meus irmãos, e aqui está a igreja, nesse exato momento da história, está a igreja do Senhor. E aí, esse conceito vai ganhando. E o Francis Schaeffer, ele disse o seguinte, os conceitos filosóficos de Augusto Kant e Hegel, ele ganhou influência no mundo inteiro e começou a dominar a maneira de pensar, dando início, portanto, ao relativismo. Eu coloquei uma notinha ali no livro sobre relativismo para você depois observar lá. Mas eu quero ler para você uma frase de um grande teólogo, um pastor, o Charles Carlson. Ele disse o seguinte: o relativismo moral na moralidade, o naturalismo resulta em relativismo. Olha que coisa. Se a natureza é tudo o que há, então não há uma fonte transcendente de verdade moral. E podemos construir a nossa própria moralidade. Ora, se não há um padrão, o relativismo ensina, como o pastor Carlson está dizendo, se o relativismo ensina que não há um padrão para eu seguir, tudo é relativo. Eu posso criar minha própria ideia de moralidade. Então, o que eu faço, se eu me prostituir, eu acho que é moral. É moral. Se alguém for pedófilo, é moral. Não tem nada a ver com pedofilia. A pedofilia faz parte. No entanto, dentro desse cenário, todo princípio é reduzido a uma preferência pessoal. Mas o cristão, em contraste a isso, não pensa assim. O cristão que tem a sua visão na Bíblia, que não é um relativista, mas é um absolutista, porque nós cremos na força absoluta de Deus, na palavra absoluta de Deus, nos ensinos absolutos de Deus. Nós temos um norte, nós temos um padrão, nós temos um horizonte, nós temos um alvo a seguir. E nós entendemos que em um Deus tem falado tudo. E que ele revelou um padrão absoluto, imutável de certo e errado, baseado em última instância em seu próprio caráter santo. Nós cremos nisso. O relativismo combate isso. Questione tudo, pergunte tudo, desobedeça tudo, crie sua própria lei. Essa é a mensagem do relativismo atual. Então a igreja está aqui, irmãos, lutando. E eu quis colocar aqui que
nós estamos vendo uma batalha na igreja não, entre igreja e eu não sei que negócio é sociedade, é uma coisa aí. Então a igreja está indo para a rua, fazendo marcha para Jesus contra homossexualismo, marcha para Jesus contra não sei o quê, marcha para Jesus contra... Igreja não precisa fazer marcha para Jesus. A igreja tem que lutar de joelhos, a igreja não luta com as armas dos homens. Quem faz parada gay, faça sua parada gay. Quem faça seu movimento, faça seu movimento. A igreja não tem que fazer movimento disso. A igreja tem que lutar de joelhos. E aí eu trago aqui Augusto Toplady, ele disse a seguinte palavra, quando ele disse, um cristão de joelhos vê mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Se por um lado as trevas têm um relativismo moral, nós temos a palavra de Deus e a oração, que é a nossa verdade absoluta. A igreja não tem que lutar com essas coisas não, gente. A igreja não tem que ir para guerra de ideologia, de gênero, de coisa, dessa agonia, não. A igreja tem que lutar de joelhos. Ah, pastor, eu vou dar um dislike. Pode dar seu dislike, meu irmão. Eu não estou preocupado com o seu like. Eu estou aqui preocupado com a verdade absoluta da palavra de Deus. Não estou aqui para você me dar um like, 10 likes, 1000 likes. Se você der, pode dar. Se você der um dislike, fica à vontade. Agora, o que eu estou dizendo a você é que a igreja não tem que fazer campanhas, a igreja não tem que fazer marcha para Jesus para mostrar uma verdade. A verdade da igreja está expressa na palavra de Deus, ela é a verdade. E nós vamos pregar a verdade. Agora, toda vez que a igreja receber alguém que veio de qualquer segmento, qualquer que seja, a igreja tem que abraçar, receber, mas a igreja tem que pregar a verdade, meu filho. Agora aqui você tem que andar nos caminhos da palavra de Deus. Essa é a verdade absoluta, não há relativismo na igreja de Cristo. A palavra de Deus não tem espaço para relativismo. Nesse cenário, a igreja está sendo perseguida. E nós temos que aprender a orar, a lutar de joelhos. E dentro dessa coisa toda aqui, irmãos, a gente precisa entender que nós somos um povo de Deus. E eu quero trazer aqui que uma outra coisa que está muito feia hoje, abusando, é que a igreja tem que eleger deputados, deputadas, senadores, governadores, presidente para defender a igreja. Isso é tolice. Anote aí. Ah, vou dar um dislike. Pode dar. Isso é tolice. A igreja não precisa de deputados, nem de deputadas, nem de presidente, nem de governadores, nem de senadores. A igreja precisa do seu Senhor. Cristo é o Senhor da igreja. Ele apareceu para nós aqui, na aula passada a gente mostrou que ele apareceu no Apocalipse, ele tem tudo em suas mãos, ele domina, ele é o Senhor da igreja, num cenário de autoridade questionada, Cristo é a autoridade da igreja, irmãos. É tolice achar que a igreja está sendo defendida, por isso nós entramos numa guerra familiar, interna, terrível, política aqui no Brasil, política, terrível. Os que votam em A e os que votam em B, isso é ridículo para a igreja do Senhor, chega a ser nojento. Um grupo que defende A, o grupo que defende B. A igreja de Deus não tem que se envolver com isso. Oxente, eu só acho que não tem que votar, não. Meu filho, não tem que votar, meu filho. Eu não disse que tem que votar, não. Nós temos que votar, ir na rua, votar. Agora, o meu voto não precisa ser arrotado para brigar com quem votou no candidato A ou B. E a gente cria uma dificuldade, uma ranhura nos relacionamentos por causa de política. Meus irmãos, Jesus está voltando mesmo. Está voltando, Jesus está voltando. Famílias inteiras se dividindo por conta de políticas. Ridículo. Igreja apoiando candidatos A ou B para defender a igreja. É muito pífio achar que um homem, que uma mulher pode defender a igreja de Deus. Pífio. O meu voto, filho, eu dou a quem eu quero. Eu sou livre para votar em quem eu quero. Agora, eu não posso fazer com que o meu irmão vote no meu candidato a pulso. Ou porque ele é mais santo ou menos santo porque votou no A ou no candidato B. Não, não posso fazer assim. Eu tenho que respeitar as coisas. E a igreja não tem que lutar no voto. A igreja luta de joelhos. Na história da igreja, a igreja venceu Roma. A igreja venceu a Idade Média, meus irmãos. A igreja venceu tudo. A igreja pode vencer tudo, porque Cristo é o Senhor da igreja. Amém? Eu ouvi seu amém aí. Glória a Deus por isso, filho. Amém por isso. Então não brigue com teu marido, não brigue com tua esposa, não brigue por causa de política. Deixa esse negócio de lado. Ame sua família, viva o Evangelho de Cristo. Esqueça partido em nome de Jesus, meus irmãos. Esqueça homens. Esqueça essas pessoas. Olhe para Cristo, dobre o seu joelho, busque o Salvador. Se você não gostou, pode dar dislike. Não estou nem aí.
Mas eu acho que o Espírito de Deus está falando com você. Eu creio que Ele está falando com você. Então, nesse cenário de perseguição, está a igreja sendo perseguida por ideologias, perseguida por guerras políticas terríveis. E a igreja está no meio dessa novela toda. Isso é um absurdo. Isso é uma vergonha. Ah, mas José foi político. José foi político? Aonde, gente, que José foi político? E que político José era? José era um político de caráter. Se era que ele for político, José era um homem de Deus. Homem de caráter. Ele entrou e a fome acabou. Ele governou com ciência, com sabedoria divina. Uma turma hoje que diz que é de Deus fazendo vergonha para o evangelho. Que conversa fiada, irmão. Vira a fita. Eu não sei nem se vira a fita mais, porque agora não é fita nem disso, nós estamos na era digital. Então, avança o tempo aí, não sei nem como é que fala hoje mais. Mas enfim, meus irmãos, agora nós estamos diante disso. Essa batalha ainda está travada hoje. A igreja está sendo perseguida ainda hoje. Mateus 24 diz que, 9, estão, então, vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. O povo quer viver um evangelho de fadas. Não, porque Jesus é maravilhoso, não tem pecado, não tem... Quem disse? Quem disse que que a vida nossa com Jesus é só vitória? Fica nessa. Muitas vezes, meus irmãos, escute essa palavra, muitas vezes, no projeto de Deus, na vida de alguém, para Deus forjar o caráter de alguém, para Deus preparar o caráter de alguém, é preciso que esse alguém enfrente o vale da sombra da morte. É preciso que esse alguém enfrente os poços, os calabouços da vida. José, vendido como escravo no poço. Deus não estava lá? Estava sim. José, vendido na prisão do faraó. Deus não estava lá? Estava com ele. José, abandonado pelo seu amigo lá, quando disse, me ajuda. Deus estava lá com ele. José, sendo perseguido pela mulher de Potifar. Deus estava lá. Isso tudo fazia plano do projeto de Deus. Deus está planejando isso para preparar o seu servo. Toda perseguição, irmão, tem um projeto. Deus não está ausente. Quem acha que a igreja perdeu uma batalha está enganado. A igreja é do Senhor Jesus. Ela não pertence a homem nenhum. É uma pena que muitos pastores hoje estão vendendo a igreja para político. É uma pena. Mas a igreja não pertence a ninguém. Viu, meu irmão? Deixa eu dizer a você aqui. A igreja não pertence a Lula. A igreja não pertence a Bolsonaro. A igreja não pertence a ninguém. A ninguém. A igreja não tem partido. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Tolo é quem pensa que a igreja pertence a grupo A, grupo B. A igreja pertence ao seu Senhor. Ele é o Senhor da igreja. E ele está defendendo essa igreja. E se ele quiser levar a igreja à perseguição, ele vai levar. Porque é na perseguição que ele vai afinar, preparar, refinar, aguçar a igreja para aquilo que ele tem preparado para ela. Se a igreja de Deus estiver na mira da perseguição pelo Salvador, Mateus 24, 9. Dá uma lida de novo. E vos entregarão para serdes atormentados e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. É por causa do nome de Jesus, gente. Não é de partido, não. É por causa de Jesus. Jesus é o Senhor da igreja. Deixa a sua briga ideológica partidária de fora da igreja. Não traga ela para dentro da igreja, não. Não leva para dentro da família, não. Dê seu voto, faça seu discurso lá, mas não brigue com ninguém, não. Porque a igreja, ela é do Senhor Jesus. Amém? Muito bem. Então a gente continua aqui. Agora nós vamos ler Apocalipse capítulo 2, depois dessa breve introdução de 20 minutos e 28 minutos. Eu vou agora ler para vocês. Apocalipse capítulo 2. Verso 8 ao 11. Escreve ao anjo da igreja em Esmirna, isto é, o que diz: o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Conheço tua tribulação e a tua pobreza, e apesar de seres rico, e a blasfêmia dos que se dizem ser judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas o que hás de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão, porque sois provados. E passareis por uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum,
sofrerá a segunda morte. Que eu diminua e o Senhor cresça. Aqui estamos, Esmirna. A cidade de Esmirna, o panorama dessa cidade, conhecida como a coroa do continente, lá do continente asiático, a coroa do continente. Por quê? Esmirna era reconhecida a mais bela cidade da Ásia Menor. No momento, ela cresceu muito, um movimento e próspero comércio portuário, possuía uma exuberante paisagem natural, bela cidade, e fazia a fronteira com o Mar Egeu, dividia essas duas regiões, lá da parte de Éfeso até a parte do Mar Egeu, vizinha de Éfeso, a cidade de Esmirna, ladeada por uma linda e situosa montanha, por isso que ela é chamada de coroa, um portal da Ásia Menor, do continente, coroa do continente. Então, tinha ruas de ouro, etc. e tal. Vamos lá. Alexandre o Grande, séculos antes, tinha determinado fazer de Esmirna a cidade modelo. Isso muito tempo antes. A educação, artes, filosofia, ciência, tudo que você imaginasse florescia na cidade de Esmirna. 1000 anos antes de Cristo, fundada, preparada, ela havia sido sonhada para ser essa cidade, mas em 600 antes de Cristo, uma batalha pelos lídios destruiu Esmirna, acabou com Esmirna. No entanto, em 200 antes de Cristo, ou seja, 400 anos depois da sua total destruição, Esmirna fora reerguida, restaurada, a partir de Lisíaco, que ele deu à cidade Lisíaco a nova forma à cidade. Então, quando Cristo fala para essa cidade, eu estive morto, mas vivi, a cidade entende muito bem do que ele está falando, ok? Então essa cidade tinha essa pujança toda, a cidade era famosa, palco dos Jogos Olímpicos, os atletas do mundo todo iam para lá para disputar em Esmirna, era um espetáculo de cidade. Se Éfeso parecia São Paulo, Esmirna era Belo Horizonte, um centro cultural de primeira grandeza, beleza, comida, torresmo frito, uma beleza. Esmirna era um espetáculo de cidade. No entanto, essa cidade linda, ela recebe uma correspondência. E aí a gente vai ver o que envia essa correspondência, como Cristo aparece. Lá no verso 8 diz que ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: estive morto e revivi. Aqui o Cristo se identifica com a igreja. Você morreu, você foi destruída em 600, mas foi reconstruída em 200 antes de Cristo. Então 400 anos depois ela foi restaurada, restituída, enfim. Cristo aparece para dizer assim: olha, eu sei as tuas dificuldades. Eu sou aquele que estive morto, estou vivo. Então, quando Cristo fala, a igreja consegue se identificar com ele. Mas as qualidades da igreja, eu quero que você preste atenção, porque aqui em Esmirna, meus irmãos, muito curiosamente, a igreja é, sem dúvidas, pela sua postura diante da perseguição, um baluarte. O que acontecia na cidade de Esmirna? É importante, apesar de sua riqueza, beleza, etc. e tal, uma cidade com comércio extraordinário. O comércio lá era fortíssimo também. Mas Éfeso era mais forte, tipo industrial, como São Paulo aqui no Brasil, mas o comércio era muito forte ainda em Esmirna, não tanto quanto Éfeso, mas corria muito dinheiro. A bela Esmirna era o berço do paganismo. Afrodite, Apolo, Cibele. Essas deusas, esses deuses, Esculápio, Zeus, eram todos adorados e originados a partir da cidade de Esmirna. Eles eram adorados. E quando a gente fala de Esculápio, aquele negócio da cobra, a cobra cura, o bastão de Esculápio, e quem é médico sabe muito bem do que eu estou falando. E aí, irmãos, o nome de Esmirna significa mirra, que vem do grego, que é esmurra, que quer dizer mirra. Era uma árvore de casca grossa e que mantinha uma resina, uma fragrância, e essa fragrância, ela exala um aroma doce e especial. E este fato ilustra muito bem as condições da igreja, quando no livro de Apocalipse for escrito, falando que os discípulos de Cristo ali foram literalmente esmagados, porque você tirava a casca da esmurra, esmagava para fazer o cheiro, o perfume. Então, Esmirna, aquilo que é esmagado, os discípulos de Jesus nessa cidade foram esmagados, mas tornaram perfume preciosos na presença de Deus. Qual é o erro da igreja de Éfeso?
de Esmirna. O erro, a gente não encontra erro registrado nessa igreja. Não tem um erro. Que beleza. Essa igreja recebe a carta que foi lida para Éfeso e vê Deus falando para Éfeso, ó, eu tenho contra ti o primeiro amor. Mas quando abre a carta dela, diz, gente, não tem nada contra nós. Que beleza, que igreja maravilhosa. Mas essa igreja tinha uma aflição. E a gente quer ler aqui com você agora os versos 9 e 10, que diz o seguinte, conheço as tuas aflições. O Senhor conhece. Apesar do relativismo, da perseguição, da luta contra a igreja, irmão, Deus conhece a igreja, Deus conhece as lutas. A igreja não precisa de defensor homem. A igreja não precisa de um senado, de um deputado, de um negócio desse. A igreja precisa de Deus. Ele conhece as aflições. O Senhor conhece as tuas aflições. Você faz parte da igreja, meu irmão. O Senhor conhece as tuas aflições. A palavra diz que antes mesmo da gente orar, Deus já sabe o que a gente vai clamar. Ele conhece. Verso 9, eu conheço as tuas aflições e a sua pobreza, apesar de você ser rico. Veja que tinha dinheiro, os empresários, né? De Esmirna, o povo crente. A gente vai falar disso já já. Conheço as blasfêmias. Eu conheço aquilo que estão falando contra você. Eu conheço aqueles que dizem ser judeus e não são sinagoga de Satanás. Deus conhece. Essa igreja tinha uma aflição, essa igreja era muito perseguida. E essas aflições, eu quero fazer alguns destaques com vocês muito rápido sobre essas aflições. Primeira aflição da igreja, o primeiro destaque, é a aflição da igreja. Essa igreja passa por muita aflição. Se você olhar para a Bíblia, você vai encontrar aqui que essa igreja está mergulhada numa cidade que é cheia de trevas. E que as trevas estão promovendo uma tentativa nessa cidade de acabar com a igreja de Deus. Mas não conseguiu, gente. Não conseguiu porque o fiel é alvo da perseguição, mas Deus guarda o fiel. E o texto mostra para nós que essas aflições, elas chegam... Eu conheço as suas aflições. Deus está dizendo, eu conheço as suas aflições. Para começo de história, nos conta a tradição que essa igreja era pastoreada por Policarpo, irmãos. O bispo chamado Policarpo. Se você lê na história, você fica apaixonado pela história de Policarpo. Um homem de Deus, mas sofreu perseguição. Policarpo era o bispo da igreja. As autoridades queriam prender e matar Policarpo. Ele foge, não por vontade própria. Um grupo de irmãos retira ele. Ele vai morar numa fazenda lá, ele vai viver numa fazenda escondido. A guarda chega lá e ameaça matar uma criança, querendo Policarpo. Quando ele ouve aquilo, ele sai do quarto, ele diz, ó, ninguém vai matar ninguém aqui. Ele foi lá. E ele disse, não, eu me entrego. E levaram Policarpo preso. A aflição. O pastor da igreja de Esmirna estava preso em pregos, numa fogueira. César, o grande imperador, nega. E ele disse, não nego. Nega, não nego. Eu quero ler para você rapidamente a expressão do grande pastor Policarpo. Ele diz o seguinte, deixai os pregos, aquele que me dá forças para suportar as chamas, dar-me-á forças para não recuar do poste. Ele estava preso no poste. Vós me tratais com fogo, que queima por pouco tempo, e é rapidamente extinto. Mas não conheceis o fogo que aguarda os fracos no julgamento vindouro, a punição eterna. O que estáis esperando? Fazei o que queres, o que quiserdes de mim. Toque fogo. Esta é a certeza de alguém que tem Cristo aflito, mas não abandona o Senhor. A igreja passa por aflição. A igreja de Esmirna estava sofrendo. O Senhor disse a ela, eu conheço as tuas aflições. Deus sabe as tuas aflições. Nós estamos vivendo um tempo de aflição, nesse tempo de pandemia. O segundo destaque é pobreza. Pobreza, um nome contraste para os nossos dias, né, irmãos? Todo mundo pensa em dinheiro, ganhar mais, querer mais. Todo mundo quer dinheiro para tudo. Eu só quero ter dinheiro para pagar minhas contas, irmãos. Só isso, só para pagar minhas contas. Tá bom. Deus sabe do meu coração. Mas é uma gastura, todo mundo quer dinheiro, guardando dinheiro. Para quê? Não, tem que pensar o tempo da aflição. O tempo da aflição já chegou, está chegando. E o dinheiro não pode socorrer a gente do vírus. Não pode. Você pode correr com um bolo de dinheiro para a montanha. Se lá tiver o tal do corona, tu fica com ele. Não tem jeito. E aí ele fala de pobreza. Eu conheço, os esmirneanos não eram pobres apenas da condição social deles. O texto diz que eles eram pobres por causa da perseguição fria e cruel que aquela igreja sofria. Quando ele fala que conhece as pobrezas, irmãos, fala que essa igreja tinha empresários. Mas esses empresários eles eram proibidos de vender porque eram crentes.
A perseguição chegou e mandou fechar as lojas dos empresários de Esmirna. Fecha tudo. Tinha dinheiro, mas se tornou pobre. E Jesus está dizendo, eu conheço as suas aflições, eu sei que tu és pobre, mesmo sendo rico. Esse povo está passando por luta, perseguição. Ih, irmãos, que coisa, hein? Terceiro destaque, blasfêmias. Essa igreja sofreu blasfêmias terríveis, terríveis. Ele diz no verso 9, conheço as blasfêmias dos que se dizem judeus e não são. A igreja é tanto blasfemada, a igreja é tão provocada. Se você ler lá em Atos, você vai achar uma infinidade de versículos de perseguição dos judeus que eram revoltados, que queriam perseguir a igreja. Está no texto, viu, irmãos? Não me julgue, está no texto. De Atos, capítulo 5, você acha tudo lá. Os judeus que perseguiram a pregação de Paulo do cristianismo. Como a igreja foi perseguida através de blasfêmias. Sofrer blasfêmia, irmão, calúnia é um negócio terrível. Terrível você ser caluniado. Eu já fui caluniado, irmão, de doer na alma. E nós temos aqui, portanto, o terceiro destaque. O quarto destaque, prisão. Os discípulos de Cristo naquela igreja não bastasse sofrer com aflição, com pobreza e com blasfêmia, com mentira, eles eram atirados na prisão. Talvez a prisão era por causa da blasfêmia. Mentiram, empreenderam. E aqui fala que a prisão durou 10 dias. Eu creio que eram 10 dias literais, porque ninguém aguentava a prisão de Roma. Era um terror ficar preso em Roma 10 dias. E aí nós temos aqui a seguinte, a advertência de Deus a essa igreja de Esmirna. Apesar dela não ter tido erro, Deus faz uma advertência. Verso 11, a parte A. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Apesar da igreja não ter sido apresentada como erro, Deus estava dizendo, é preciso que você ouça. Ouça a sua voz, ouça a minha voz. O que a igreja precisava ouvir? Que ela estava sendo perseguida, estava em aflição, estava vivendo a pobreza, estava sendo blasfemada, mas caluniada, mas ela estava sendo perseguida, mas o Senhor estava com ela, Deus estava ajudando. Eu sei, eu conheço. Quando Deus fala isso, Ele está dizendo que Ele conhece as nossas lutas e adversidades. E aí, Ele fala do compromisso que Ele tem com essa igreja. E eu quero falar desse compromisso com vocês. Porque Ele diz no verso 11, a parte B, o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Meus irmãos, aqui nós temos uma coisa preciosa. Imagine você num campo de batalha. Lutou e é atingido, e o soldado chega lá, coloca você no colo, um soldado vivo, e você está ali morrendo, e está morrendo. Mas morreu. E o Senhor está dizendo a você não vai sofrer a segunda morte, a morte do abismo, a morte do mal. Apocalipse narra isso, a morte da destruição, você não vai sofrer isso. Porque você já tem a vida eterna. Meus irmãos queridos, essa igreja de Esmirna era perseguida. Ela tinha aflição, tinha pobreza, tinha perseguição. Tinha tudo isso, mas o Senhor estava com ela e disse a ela, você não vai sofrer a segunda morte. Eu concluo com a oração que está aqui no livro. Senhor, dá-me forças para suportar as perseguições. Livra-me da covardia e do medo. Covardia e do medo. Eu não quero passar por luta, então, meu irmão, pula do barco agora e decida morrer afogado, porque se estiver no barco vai ser perseguido, mas a tua alma não se perderá. A tua alma não será destruída, você não vai experimentar a segunda morte. Ensina-me a confiar plenamente em ti e viver sempre na certeza de que tu estás comigo e que nunca experimentarei a segunda morte. Que Deus abençoe essa vida. No caos do relativismo, no mundo da perseguição, na guerra política e ideológica que a gente vive, não se esquente com essas coisas, não. Ora ao Senhor. Lembre-se da palavra de Augusto Toplady, que ele disse, é melhor um crente de joelhos enxerga muito mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Saia do campo da filosofia, da discussão. Quando eu falo filosofia, não é o estudo, mas saia do campo da coisa, da teoria. Vá para o campo da fé. Dobre os seus joelhos e Deus vai falar com você. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Eu volto na próxima aula, 4º capítulo, que nós vamos falar. Aliás, o 6º capítulo, que é a terceira igreja que Deus vai falar. Será possível viver no acampamento de Satanás? Que tema, hein? A gente volta já já. E eu convido você para daqui a pouquinho, logo mais, culto nesta manhã, pregação da palavra de Deus, louvor, e vai ser uma bênção e você não pode deixar de assistir. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Quem disse que estava pouco, 30 minutos, era para ser 40, 50, a gente ficou aqui 44 minutos. Deus abençoe vocês.